beleza? Então vamos dar continuidade hoje resolvendo um exemplo aí da lei de Faraday, a lei da indução de Faraday, tá? Então a gente viu que na aula passada que quando a gente tem um campo magnético variável, essa variação do campo magnético pode produzir uma força eletromotriz numa espira, tá? Então hoje a gente começa com esse exemplo aí do solenoide, o exemplo 30.1, tá? Uma força eletromotriz induzida em uma bobina por um solenoide longo S representado na figura abaixo, tá? Possui 200 espiras por centímetro. Então o solenoide, esse azulzinho aqui, esse grande, ele possui 200 espiras por centímetros. Tem um diâmetro D, então o diâmetro total aqui é de 3,2 centímetros e conduz uma corrente de 1,5 ampere. No centro do solenoide, esse amarelinho aqui, é colocada uma bobina de enrolamento compacto, com 130 espiras e diâmetro de 2,1 centímetro. A corrente no solenoide é reduzida a zero a uma taxa constante em 25 milissegundos. Qual é o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina enquanto a corrente no solenoide está variando? Tá? Então vamos entender um detalhe aqui. Então, se você tem um solenoide aqui que está percorrido por uma corrente constante de 1,5 ampere e uma bobina aqui no interior do solenoide, a gente viu que o campo magnético no interior do solenoide são linhas paralelas, tá? E ele é praticamente constante aqui no meio. É uma maneira da gente ter um campo magnético totalmente constante. E a gente viu pela lei da indução de Faraday que só há corrente induzida quando há variação de fluxo, tá? Então, para ter variação de fluxo é quando a corrente ela vai variar numa taxa constante em 25 milissegundos. Então, somente quando estiver ocorrendo esse intervalo de tempo que o fluxo vai estar diminuindo, é que vai estar surgindo corrente aqui dentro dessa bobina, tá? Nos fios da bobina, claro. Como é que a gente vai calcular isso? Então, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que calcular esse fluxo inicial, tá? E calcular o fluxo depende do campo magnético. Só que o campo magnético nesse caso é constante, tá? Inicial. Então, nós podemos, primeiramente, calcular a área A, né, da espira. Então, vamos lá. Então, qual que vai ser a área? Observamos que a área não é πr quadrado? A área é πr quadrado, tá? Só que, no caso, aqui a gente tem um diâmetro, então vai ficar π d ao quadrado sobre 4, certo? Então, vamos substituir o valor do Dzinho, tá? Que é o diâmetro aqui da espira. Só que tomar um cuidado, porque esse Dzinho aqui que você vai usar, ó, 2,1, você tem que colocar em metros. Então, 2,1 vezes 10 é menos 2. Substitui aqui no lugar do diâmetro e faz o cálculo e você vai encontrar isso aqui, ó. 3,464 vezes 10 é menos 4 metros quadrados. E o número de espiras é 220 espiras por centímetro. A gente tem que colocar no sistema internacional também. Então, vamos multiplicar aqui por 100 centímetros e a gente vai ter 22 mil espiras por metro, tá? Então, a gente já tem esses dados. Agora, vamos calcular o fluxo. Como o campo magnético é constante, o fluxo inicial vai ser simplesmente o campo magnético vezes a área, porque eu quero o fluxo nesse pedacinho. Por isso que eu peguei a área dessa espira pequenininha. O B é M0IN, que é o B, campo magnético desse solenoide maior, e a corrente é a corrente do solenoide. Então, a gente vai substituir. Vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, que é o M0. O I é 1,5. O N é 22 mil por metro, tá? E a área é a área
do pequenininho, porque é a área onde está passando o campo magnético. Então, a gente só quer nessa área aqui. Então, substituiu, calculou o fluxo inicial. Então, vai dar 1,44 vezes 10 a menos 5 Weber. Aí eu faço a pergunta para vocês. Se está diminuindo a corrente até ela chegar a zero, quando chegar a zero, se o I for zero, quanto que vale o fluxo? Vai ser zero. Então, o fluxo magnético final também é zero, tá? Então, a gente vai ter o fluxo, a taxa de variação é dφ dt, só que como ele está variando numa taxa constante, eu posso usar ΔΦ por ΔT. Então, vai ficar φ, fluxo final menos o fluxo inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Nós temos os dois. Temos o fluxo final que vale zero, fluxo inicial que vale 1,44 vezes 10 a menos 5 e o intervalo de tempo que vale 25 milissegundos, que é 10 a menos 3. Dar aquela pausa no vídeo, né? Calcula esse valor aí, bate aí na calculadora e vocês vão encontrar que o fluxo é igual, a variação do fluxo é igual a 5,74 vezes 10 a menos 4 volts, aqui faltou, tá? Volts, volts, está correto, a variação do fluxo é volts, porque é Weber por segundo. E a gente encontra então que a força eletromotriz pode ser calculada com a bobina não tem 130 espiras, se ela tem 130 espiras, basta, aqui é negativo, tá? Faltou um sinalzinho de menos, deixa eu fazer a correção aqui, canetinha, vamos colocar um sinalzinho de menos aqui que faltou, tá? E a força eletromotriz vai ser N vezes dφ dt, tá? Como eu tenho N que vale 130, então aqui vai ter um sinal de menos, aqui vai ter um sinal de menos também, 130 vezes 5,76 vezes 10 a menos 4, isso vai dar igual a 7,5 vezes 10 a menos 2. Menos com menos, a força eletromotriz fica positiva, e a gente tem então 7,5 vezes 10 a menos 2 volts, ou posso escrever força eletromotriz igual a 75 mil volts, para você tirar aquele 10 com louvor, tá? Aqui é só um 10, aqui é um 10 com louvor, tá? Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai resolver mais um exemplo. Abraço!